Então hoje é dia de falar sobre Cavaleiro das Trevas, mais uma vez neste canal. Fala meus amigos, meu nome é Fábio e bem-vindos a mais um vídeo do canal Caverna no Seco. Espero que todos estejam bem por aí. Meus amigos, recentemente o Rotten Tomatoes fez uma votação no site lá, né? Quem não conhece o Rotten Tomatoes é o agregador de notas para filmes que é odiado e amado pelos fanboys aí, né? Ele fez uma votação envolvendo aí os 21 anos de cinema e as cenas favoritas dos visitantes do site, dos amantes de cinema e assim por diante. Dentre esses 21 anos aí de cenas memoráveis dos filmes e etc, adivinha quem ganhou o primeiro lugar? Cavaleiro das Trevas com o Coringa, né? Não poderia ser diferente disso. E assim, não é só filme de super-herói, é todos os filmes possíveis. Então, tinha Senhor dos Anéis ali, tinha O Sexto Sentido, tinha Matrix ali na votação, tinha um monte de coisa. E o Cavaleiro das Trevas ficou em primeiro lugar, né? Em seguida, em segundo lugar, ele teve o Avengers, a Guerra Infinita, que foi o estalo do Thanos, né? Também teve a Mulher Maravilha em oitavo lugar com a cena da Terra de Ninguém, né? Que é uma cena merecida aí pra estar no oitavo lugar também. Teve Homem-Aranha, Mad Max, enfim, mas de qualquer maneira, Batman, Cavaleiro das Trevas é foda e o Coringa também é muito foda nesse filme, né? Então não poderia ser diferente, é um filme assim que é fantástico. Então eu resolvi fazer aqui a minha eleição das 5 melhores cenas, na minha opinião, do filme Cavaleiro das Trevas. E meus amigos, que ideia estúpida da minha parte, hein? Escolher 5 cenas desse filme como as melhores é uma coisa extremamente difícil, pô. Porque esse filme, do começo ao fim, é excelente. Todas as cenas que você bate e fala, não, mas essa cena é foda, hein? Puta, mas aquela é foda, hein? E se você for escolher uma coisa do Coringa, qual a cena do Coringa que você mais gosta? Puta que pariu. Mas a vida é feita de escolhas, meus amigos, então eu vou adentrar nesse território difícil, aí, nesse território quase impossível de escolha em relação às cenas do Cavaleiro das Trevas. Mas antes, só lembrando, meus amigos, que eu vou fazer as minhas escolhas particulares, escolhas minhas, então talvez não sejam as mesmas escolhas que vocês fariam aí. Eu digo isso que pode parecer óbvio, mas tem pessoas que não acham isso óbvio e às vezes contestam as coisas que eu escolho, dizendo você nunca poderia ter escolhido isso, você não pode escolher isso. Já aconteceu comigo isso em relação à escolha de quadrinhos do Batman como as melhores coisas pra mim, né? Já tiveram pessoas dizendo que eu nunca poderia colocar alguma obra acima de Cavaleiro das Trevas. Um abraço pro amiguinho que conversou comigo sobre isso, né? Mas antes de eu entrar aqui nas minhas escolhas, gostaria de convidar os amigos a fazerem suas compras na Amazon através do link que está aparecendo na sua tela, que é o pixel.me/caverna-morcego, bem como, se você for fazer suas compras na Saraiva, comprar pelo link que está aparecendo, que é o bit.ly/saraiva-morcego, e ajude o canal comprando em uma dessas duas lojas seus quadrinhos do Batman, ou outros quadrinhos, ou livros, ou qualquer coisa. Aproveita, já se inscreva nas redes sociais do canal, deixe sua curtidinha e se inscreva neste canal se você é novo ou nova, porque é prioridade sempre falar sobre Batman, inclusive o maior filme de super-heróis de todos os tempos. Durante as minhas escolhas aqui, eu coloquei critérios para eu escolher as cenas, né? É uma eleição de quinto lugar até primeiro lugar, então é tipo, entre aspas, do pior até o melhor, né? Mas ainda assim eu coloquei questões de a cena importante envolvendo um personagem, uma cena envolvendo um diálogo importante do filme, uma cena envolvendo introdução ou não de personagem. Então eu usei esses critérios para escolher, né, as cenas minhas favoritas deste filminho show de bola e batuta. Então começando aqui, eu escolho em quinto lugar a cena final do Duas Caras ameaçando o filho do Gordon. Eu gostei muito do personagem Duas Caras, como ele foi criado dentro do filme, bem como eu gostei muito da atuação do Aaron Eckhart dentro do personagem. Ele fez uma boa incorporação do personagem e toda a tradução do quadrinho pro filme ficou muito boa, por mais que a origem do Duas Caras seja um pouco diferente do que é nos quadrinhos, né? Mas isso não é um problema, porque se você vê o Animated Series, a origem do Duas Caras lá também é uma coisa diferente. Inclusive, talvez a origem do Duas Caras no Cavaleiro das Trevas seja um pouco mais parecida com a origem do Duas Caras no desenho animado dos anos 90. Todas as cenas que a gente vê depois, quando a gente vê o Harvey Dent virando, se transformando completamente em Duas Caras, elas são muito boas e muito tristes ao mesmo tempo, e você sente uma ameaça muito real em relação ao personagem, né? Aquela cena onde ele discute com o Coringa é foda pra caramba. Aquela cena onde ele tá interrogando um dos capangas do Moroni lá num bar é muito legal, mas a cena final onde nós temos toda a ameaça do filho do Gordon, aquela cena onde ele começa a jogar a moeda dele pra ver quem vai viver, quem vai morrer, inclusive ele mesmo, até o ponto de apontar a arma na cabeça dele e falar minha vez, e tocar a moeda e ver o que acontece. Eu
fiquei muito assustado naquela cena, achando que o filho do Gordon ia morrer sim. O filme realmente me fez ter uma sensação de perigo naquele momento, que alguém ia morrer naquele momento. Não tinha como você não pensar nisso depois de tudo que ocorreu no filme. E por isso essa cena é fantástica, ao mesmo tempo que ela narra muito bem toda a tragédia que o Duas Caras sofreu durante o filme. Não sendo necessariamente um personagem que a gente simplesmente vê a dualidade do bem contra o mal, mas sim um personagem com várias camadas cinzas ali, né? Então é uma cena fantástica e ela traduz muito bem o que é o Duas Caras, né? Toda a dualidade, todo o sofrimento que a gente tem em relação a esse vilão. Em quarto lugar, eu escolho a cena de introdução do Bat-Pod. Durante a divulgação do filme, nós vimos vários cartazes, no próprio trailer nós vimos o Bat-Pod entrando em cena, né? Era a primeira vez que nos filmes do Batman a gente ia ver a moto do Batman ser introduzida em versão live action. Era um novo veículo aí para ser explorado dentro dos brinquedinhos e tudo mais, né? E eu acho que assim, eu gosto muito da introdução dos outros veículos do Batman dentro dos outros filmes lá do Tim Burton, ou mesmo na trilogia do Cavaleiro das Trevas, né? Quando a gente tem a introdução do Tumblr, é bem legal, tanto na primeira cena quando a gente vê o Batman dirigindo lá, que ele fala, isso vem com preto, né? É pintado de preto, ou mesmo quando a gente vê lá o Batmóvel ligando a luz e saindo lá e destruindo lá uma viatura da polícia, por exemplo. Ou mesmo quando a gente vê lá o The Bat, né? Que é a bate-asa do Batman lá no terceiro filme, também sendo introduzido lá com uma maneira bem potente assim em relação à fuga da polícia. Mas eu acho que a cena da introdução do Bat-Pod é tão mais poderosa que todas as outras cenas de introdução de veículos da história dos filmes do Batman, porque tem todo aquele momento onde nós temos o Tumbler perseguindo o caminhão e de repente ele é destruído pelo Coringa e você fica, puta, e agora o que ele vai fazer, né? E de repente aquela cena começa a crescer, você vê lá ele ligando as chaves dentro do Batmóvel destruído, ele fazendo lá uns negócios lá, e de repente aquela música do Hans Zimmer vai crescendo e pau, o Bat-Pod sai andando de uma maneira assim que eu fico, porra, que negócio é esse? E veja que é uma cena muito orgânica, assim, a introdução desse veículo do Batman é muito orgânico no filme, assim, não é uma coisa que o Batman fala, eu quero uma moto agora. É simplesmente uma cena onde o Batman tem que usar um veículo diferente porque o dele foi destruído. É um suporte que ele tem dentro do carro. A verdade é que a música do Hans Zimmer ali, ela potencializa de uma maneira muito forte a introdução do veículo, né? O Hans Zimmer, ele fez um trabalho aqui fantástico. E essa cena da introdução do Bat-Pod, acho que pra mim é a melhor introdução de um veículo do Batman nos seus filmes. Em terceiro lugar, eu coloco o diálogo final entre o Batman e o Coringa. Depois do Coringa fazer todas as suas peripécias aí, depois de ele ter criado Duas Caras, depois ele ameaçar lá os dois navios, um com os prisioneiros da prisão de Gotham e outro com cidadãos normais de Gotham, né? Nós temos lá o Batman e o Coringa num duelo final sobre acreditar nas pessoas de Gotham e o mundo invertido onde o Coringa vive. Eu gosto muito desse diálogo final. Por mais que as pessoas geralmente escolham a cena do interrogatório dentro da delegacia de Gotham como a melhor cena de diálogo entre esses dois antagonistas, eu ainda assim prefiro essa cena final porque ela traduz muito a relação do Batman com o Coringa. Ainda mais quando tem aquele momento onde o Coringa fala que o Batman é uma força destruidora que está movendo tudo e o Coringa é uma pedra, uma rocha que não pode se mover em nenhum momento. É muito interessante como é feita essa metáfora e ao mesmo tempo quando a câmera vai virando assim, a gente vê o Coringa de ponta cabeça, mais ou menos tempo para nós que estamos vendo o filme, ele está na posição correta, né? Não está de ponta cabeça. É interessante ver como o filme quer traduzir para nós, quer mostrar para nós essa dualidade entre esses dois personagens. Ao mesmo tempo que é uma cena fantástica também em relação ao Batman, né? O Batman manter os seus princípios. Ele viu a namorada dele, o amor da vida dele, morrendo por causa do Coringa. Mesmo assim, no final, ele está disposto a salvar o Coringa da morte, porque ele é o Batman e o Batman não mata. Na minha segunda posição, eu preciso escolher uma cena do Coringa. E, meus amigos, é aqui que mora o problema. Pô, qual cena eu escolho desse filho da mãe nesse filme? Porque todas as cenas que esse vilão aparece são muito boas. Tem a cena que ele invade lá a reunião da máfia, tem a cena onde ele mata o Spawn lá, tem a cena onde ele tá conversando com Duas Caras no hospital, que ele tá vestido de enfermeira, tem a cena que ele explode o hospital. Tem um milhão de cenas aqui que você pode dizer que o Coringa é foda pra caralho, que é a melhor cena do Coringa de todos os tempos. Alguém uma vez me disse, e eu acho bem interessante isso, que quase todas as frases do Coringa, se não todas as frases do Coringa, os diálogos que ele cita dentro do filme, poderiam virar uma frase de uma camiseta, que seria bem emblemático dentro dessa camiseta. Isso é verdade. Mas então aqui eu vou escolher como a melhor cena do Coringa a introdução do personagem do filme, que é basicamente a primeira cena do filme. E quando eu digo
primeira cena é desde o começo lá, desde a logo da Warner e vai indo. Porque, meus amigos, dizer pra vocês assim, a experiência de ter assistido esse filme no cinema é uma coisa que foi fantástica pra mim. Porque no momento que você tá lá no cinema, de repente começa o filme, que você se sente naquele silêncio todo das logos aparecendo, você tipo, tá, o que tá acontecendo aqui, né? E de repente você vê o sinal de fogo ali, o símbolo do Batman no fogo ali, né? E começa aquele tema do Coringa, aquele tema bizarro do Coringa. Você fala, calma aí, que tem uma coisa muito diferente aqui. E de repente nós vamos para um plano aberto, com aquele prédio tudo bonito, com janelas bonitas, reluzentes e tudo mais. E de repente uma delas estoura, explode para frente, saindo do padrão de todas as outras janelas, como se fosse o Coringa, né? O Coringa sendo diferente. E de repente começa aquela música do Hans Zimmer lá, com os assaltantes indo, e é legal ver todo o diálogo desses assaltantes de banco ali, né? Eles falando sobre o Coringa, né? Sobre, pô, quem que é esse cara? Ele usa, tipo, uma máscara, ele usa pintura como se fosse pintura de guerra, ele é maluco, ele coloca os assaltantes contra si mesmo, vai vendo toda a construção escalada do Coringa sem necessariamente ele aparecer na cena, exceto que ele está assim na cena, até que chegamos ao momento onde ele se revela e tem aquela frase fantástica onde ele diz que whatever doesn't kill you simply makes you stranger, e de repente aquela música do Hans Zimmer tem um som ali, introduz muito fodamente o Coringa ali, você vê a cara dele rindo e tudo mais, e cara, ali o filme já tinha me ganhado. O filme já tinha me ganhado ali. Falei, tá bom, esse filme é a melhor coisa de todos os tempos. De todos os tempos. Em primeiro lugar, meus amigos, eu escolho a cena final do filme. Aquela cena onde nós temos o Batman dizendo que ele é o cara que matou todos, ele assumindo a culpa pelos crimes do Duas Caras, a fim de que Gotham não tenha a perca da esperança em relação à cidade em si, às autoridades da cidade, ao mesmo à figura do Duas Caras, na verdade do Harvey Dent, é muito interessante, ao mesmo tempo retrata muito bem o que é o Batman dentro dessa trilogia. Desde o Batman Begins, o Batman falava, o Bruce Wayne falava que ele queria ser uma ideia, né? Ele queria ser algo a mais do que um mero ser humano dentro da cidade. Ele queria criar algo que fosse algo de esperança para os cidadãos de Gotham, uma ideia que fosse uma esperança para todos, algo elementar, é assim que ele fala no filme. E criando essa ideia e conseguindo colocá-la em prática em Gotham, mesmo assim ele está disposto a sacrificar essa ideia pelo bem dos cidadãos de Gotham. Ele sacrifica aquilo que ele achava melhor para Gotham, a ideia que ele criou, para que todos possam viver bem dentro da cidade, sentir esperança dentro de Gotham. E é muito interessante como a narração ali do Batman vai sendo feita, ao mesmo tempo que você vai vendo cenas ali do Alfred queimando a carta que a Rachel deixou pro Bruce Wayne, que ia destruir ele, o coração dele, né, o amor que ele tinha pela Rachel, já que a Rachel não queria ficar com o Bruce. Tem também a cena do Lucius Fox ali, destruindo aquela máquina lá que o Bruce tinha criado e vendo o Lucius Fox ter esperança em relação a figura do Batman, né, a ideia do Batman, vendo o Gordon destruindo o símbolo do Batman ali, né, não só destruindo ali o Bat-sinal, mas destruindo o símbolo do Batman em frente à imprensa toda, né, é muito simbólico aquilo, né, até o ponto que a gente vê o Gordon narrando o que é o Batman, né, o que é o Batman para a cidade, né, que inclusive na época criou uma espécie de meme, né, quando o Gordon fala, este é o herói que Gotham precisa, não o que Gotham quer, né. Por muito tempo as pessoas ficavam falando na internet isso, você é aquilo que eu preciso, não o que eu quero. Mais ou menos rolou um meme desse tipo pra internet lá no final dos anos 2000 e começo dos anos 2010. E é muito boa essa cena, de repente começa de volta o tema do Hans Zimmer lá, batendo forte lá, um crescente muito grande assim, você vê o Batman fugindo, cambaleando, mas ele tá lá querendo salvar Gotham, e ele vai pro final, com um bate-pod, né, pra luz, assim, e de repente o Gordon fala, ele é The Dark Knight, a Dark Knight, o Cavaleiro das Trevas, e aparece o título do filme, justificando o título do filme, que você fala, caralho, que filme foda. Tipo, cara, eu sério, toda vez que eu vejo esse filme e chega nesse finalzinho, assim, eu preciso externar, assim, o quão bom é esse filme é, eu tenho que, que é muito bom tudo isso, é muito bom quando ele constrói tudo isso, como ele tem os sacrifícios dos personagens dentro do filme, em detrimento do bem das pessoas dentro da cidade, você vê o Batman sacrificando tudo aquilo que ele acredita. Sério, esse filme é muito bom do começo, desde a primeira cena, desde o logo da Warner, até o momento onde a gente vê o título final lá, o título do filme no final, na última cena, cara,
Então pra mim, enfim, essas são as 5 cenas que eu escolheria. Foi difícil escolher isso aí, algumas pessoas vão contestar, vão falar, mas por que não tá aquela cena do Coringa, do Batman interrogatório, por que não tá a cena lá do lápis e assim por diante? Eu sei, pessoal, é difícil, meus amigos, é difícil você escolher cenas desse filme como as melhores. É tudo muito bom, mas temos que escolher. E essas são as minhas escolhas, meus amigos. E eu fico feliz pelas escolhas. Talvez se eu refizesse a lista, eu mudaria as escolhas. Possivelmente, talvez eu falaria o filme inteiro. Todas as cenas do filme são as melhores coisas de todos os tempos. Eu diria isso. Mas eu vou ficar com essa listinha por enquanto, né? Porque eu gostei dela. E agora eu gostaria de pedir a gentileza que você elegesse as suas 5 melhores cenas de Batman, o Cavaleiro das Trevas. Deixe nos comentários aqui as 5 cenas que você elegeria como as melhores de Cavaleiro das Trevas. Deixe nos comentários também se você assistiu esse filme no cinema, se foi uma experiência excelente pra você também, ou não, né? Se não gostou, se gosta de Vingadores, tô brincando. Mas deixe os comentários aqui, curta esse vídeo, compartilhe se você acha que valeu a pena, bem como se inscreva no canal se você é nova. E é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu pela sua companhia e até a próxima. Fui!